Fala galera, beleza? Bom, também para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje trazendo para vocês aí o vídeo que foi o pedido do Peter Flamengo, né? Ele pediu aqui pra gente trazer o Redmi Note 9S na versão de 128 GB e 6 GB de RAM versus aí o Moto G42 de 128 GB. Ele deixou aqui pra gente que o foco dele é jogos e otimização, duração de bateria, e ele já tem o Redmi Note 9S na MIUI 14. Então o objetivo desse vídeo aqui para ele vai ser, né, dizer para ele aí se vale a pena ele continuar com o Redmi Note 9S ou se faz a troca aí pelo Moto G42, beleza? No decorrer do vídeo a gente vai comparando cada etapa, né, que são 5 etapas. A gente vai falar cada observação específica, beleza? Então, bora começar aqui nosso comparativo. Vamos abrir aqui o slide, aumentar e travar na tela. Bom, aqui na parte 1 do vídeo a gente fala da base técnica, né? Que a gente lista algumas características principais, assim podemos dizer. Começando aqui pela parte de rede. Ambos os aparelhos aí têm suporte à rede 4G. Então, pensando em longevidade, né? Pegar um aparelho com 5G, nenhum dos dois aqui infelizmente oferece essa oportunidade. Falando agora de processador, no Note 9S a gente tem um octa-core de 2.3 GHz e no G42 a gente tem um octa-core de 2.4 GHz. A diferença mínima, né, um clock aí de 0,1 de vantagem aqui para o G42. Versão do Android, o Redmi Note 9S ele chegou no Android 10, né, eu tenho esse aparelho, foi o aparelho principal do canal aqui durante algum tempo. Chegou com um Android 10 e MIUI 11, se não me engano. Recebeu o Android 11 com MIUI 2.5. Depois de um tempo recebeu MIUI 13 mantendo o Android 11. Depois vem MIUI 14 com o Android 12. Já que o G42, né, pelo que eu vi lá no site, se eu não me engano, ele chegou com o Android 11, alguma coisa assim, Android 11. E tem mais uma ou duas atualizações aí, dependendo da política da Motorola. Armazenamento interno, temos 128 GB para os dois aparelhos. Tela 6.67 polegadas Full HD Plus para o Note 9S, uma tela de 6.4 polegadas Full HD Plus para o G42. Filmagem, a gente tem 4K a 30 fps no Note 9S e filmagem Full HD a 30 fps no G42. Aqui a gente já começa a ver uma diferença, né? Se o aparelho consegue gravar um vídeo em 4K, é porque seu processador já é um pouco acima da média, né? Porque normalmente a maioria dos smartphones que a gente encontra à venda por aí filma no máximo Full HD 60 fps. Passou para 4K, a gente já está num patamar diferente de processamento, ou seja, um patamar bem melhor. Então aqui na parte 1 a gente tem 6.7 para o Note 9S e 6.2 para o Moto G42, beleza? Então o Peter já vai pegando essa parte aqui que você vai notar aí que o Note 9S por enquanto está na vantagem. Aqui na parte 2 do vídeo eu falo de outras características. Eu começo aqui pela altura, 165.7 no 9S, 160.4 no G42. Espessura, 8.8 no 9S e 8.0 no G42. Largura, 76.7 no 9S e 73.5 no G42, beleza? Então, falando de proteção de tela, no Note 9S a gente tem acesso ao Gorilla Glass 5, que é um vidro mais resistente a quedas, arranhões e riscos. Já que no G42 a proteção identificada pelo site é resistente a riscos. Lembrando que o site que a gente utilizou para montar o vídeo é o KimmelView, beleza? Falando aqui de câmera frontal, a gente tem um sensor de 16 megapixels para ambos. No caso do Note 9S não identificou a abertura da lente, no G42 é f2.2. Falando aqui de câmera traseira, a gente tem 4 sensores no Note 9S, sendo o principal de 48 megapixels, uma câmera depois de 8, mais um de 2, mais um de 5, ou seja, tem lente ultra-wide, lente macro, lente grande angular e a lente padrão, ou seja, é um aparelho bem completo em termos de câmeras, né, para quem gosta ali de aproveitar cada uma delas.
Já que o G42 ele tem apenas 3 sensores, sendo o principal de 50 megapixels, mais um de 8 e mais um de 2 megapixels. A abertura de ambos é de f1.79 mais 2.2, 2.2, 2.4 no TiloAVS, f1.8, 2.2 e 2.4 no G42. Bom, falando de tela, a gente tem um painel Full HD Plus de 1080 por 2400 com a tela IPS de 395 ppi a 60 Hz no TiloAVS, uma tela Full HD Plus de 1080 por 2400 OLED de 411 ppi a 60 Hz. Aqui a gente percebe que as telas são bem semelhantes, né, em questão de resolução, mas na qualidade, o tipo de tela a gente tem a diferença de um IPS para um OLED, ou seja, o OLED a gente tem cores mais vivas, cores mais fiéis, podemos assim dizer, e um aproveitamento de consumo energético melhor, né? E aqui, como a taxa de PPI é um pouco mais alta, a nitidez, dependendo do nível que você está vendo o aparelho, vamos supor que você está vendo de um lado ou do outro, de cima, de baixo, você pode influenciar no G42. Porém, como a gente percebeu que lá no início eu falei que o foco dele era jogos, ambos aqui estão nivelados. Por quê? A gente pensa num aparelho para jogo hoje em dia, ele tem que ter no mínimo uma taxa de atualização de 90 Hz, 120 por aí vai. Ou seja, nenhum dos dois aqui tem uma tela com uma taxa de atualização maior. Ou seja, ambos aqui vão rodar todos os jogos aí a 60 FPS no máximo, dependendo do jogo também se eles vão suportar. Mas eu digo pelo que o Note 9S aqui 60 Hz ele consegue suportar boa parte dos jogos. Já o G42 a gente vai falar por que ele não garante 100% aí de 60 FPS. Depende também do jogo que o Peter vai jogar, beleza? E focado em autonomia de bateria, uma tela OLED ajuda bem também, beleza? Bateria, né, por falar nela, a gente tem 5.000 mAh, um carregamento de 18 watts aqui no Note 9S, uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20 watts aqui no G42. Ou seja, a gente tem 2 watts aí mais rápido para poder carregar o aparelho no caso do G42. E relativo à autonomia, a tela OLED ajuda o aparelho a ter um rendimento energético melhor. Então possa ser que o G42, pelo sistema da Motorola, por esse tipo de tela, né, tem um rendimento energético, uma autonomia de bateria um pouco melhor, um pouco, não é muita coisa, porque a Xiaomi também faz milagres. A gente vai descobrir por que também, beleza? Micro SD, a gente tem suporte a 512 GB para ambos, os dois são dual chip e nenhum deles tem suporte TV digital. Então temos aqui 9 pontos para o Note 9S e 8.7 para o G42, beleza? Agora aqui a gente vai na parte 3 do vídeo falar do poder de processamento. Bora lá. Então a gente tem aqui um chipset da Qualcomm, né, o Snapdragon 720G no Note 9S, e um chipset aí da Qualcomm também, que é o Snapdragon 680. Aqui que é o calcanhar de Aquiles do G42 para quem quer jogar. Por quê? A linha 700 da Qualcomm, ela fica mais próxima ali da linha 800, que é o topo de linha. Ou seja, a gente tem a linha 400, que foi extinta, agora tem um outro nome, que é a linha base, né? A linha 600, a linha base intermédia, e a linha 700, que é a linha média a premium, né? Média chegando ao nível de um premium. Por quê? Ela tem a potência equivalente a alguns da linha 800, porém com rendimento energético da linha 600, ou seja, ela é uma mistura. Então ela é uma mistura que tem uma boa performance. E para jogos, se você notar que o processador tem, depois da numeração, vamos supor, Snapdragon aqui no caso do Note 9S, Snapdragon 720G. O que esse G significa pra gente? Ou seja, é um processador dedicado à linha gamer, né? A linha para quem gosta de jogar. Então, em chipset aqui, o G42 já perde de lavada para o Note 9S, porque o aparelho realmente tem um foco ali para quem gosta de jogar. Ou seja, esse 720 ele já tem algumas alterações focado em quem joga. Já que o 680 ele é um processador custo-benefício, ele é mais focado em bateria, mas em desempenho ele vai deixar a desejar, provavelmente dependendo do tipo de jogo, né?
A longo prazo a gente diz que a chance de travamento é maior no G42 do que no 720G, que ele está praticamente equivalente a um Snapdragon 835, né, próximo disso, né. E o 680 ele não está próximo de nenhum Snapdragon da linha 800, ele está praticamente próximo aí de um Snapdragon 665 que usa a mesma GPU que a gente já vai falar, né. CPU, a gente tem dois núcleos Clio 360 de 2.3 GHz aqui no Note 9S, mais 6 núcleos Clio de 360 de 1.7 GHz. E no G42 a gente tem 4 núcleos de 2.4 GHz Clio 265, mais 4 núcleos de 1.9 GHz Clio 265 Silver. O de cima é 265 Gold e o de baixo 265 Silver. GPU, a gente tem a Adreno 618 no Note 9S contra a Adreno 610 no G42. Eu falando da GPU para vocês, para a gente ver que não tem tanta evolução, que a GPU que tem no G42 é praticamente a mesma GPU que a gente tem no Moto G8, que foi um aparelho lançado em 2019, se eu não me engano. Ou seja, a gente tem um aparelho mais atual, porém com uma GPU de um aparelho aí de 3 anos atrás praticamente, né? Então a gente não vê muita vantagem aqui no G42. Memória RAM, a gente tem aqui 6 GB de memória RAM para o Note 9S, na sua melhor versão, né? E na melhor versão do G42, que apenas só existe essa vendendo no mercado nacional, com 4 GB de memória RAM. E para quem joga, isso aqui não é nenhuma vantagem, porque o sistema depende de um acesso à quantidade de memória RAM, tanto para rodar seus jogos, rodar o sistema e outros aplicativos de segundo plano. Ou seja, a longo prazo, o G42 daria dor de cabeça muito mais rápido por falta de memória RAM. Já o Note 9S, por ter 2 GB de memória RAM a mais, ainda trabalharia com folga, beleza? Então a gente tem aqui 5.7 para o Note 9S e 4.0 para o G42, beleza? Agora a gente vai aqui na parte 4 do vídeo falar do poder de processamento. Na parte 4 do vídeo fala dos preços. Em média, o Note 9S, como é um aparelho que tem um certo tempo de lançamento, a gente está na linha Redmi 12, a gente não encontra ele novo, e se encontrar o preço vai lá em cima. Então a gente consegue ele usado na média de 900 a R$1.000, né? E se você conversar sai no preço mais acessível ainda. No caso o Peter já tem, então já fica respaldado. E aqui o G42, a faixa de preço do aparelho é de R$1.111. E assim, dependendo do uso, igual eu falei, se não for jogos, está aprovado. É um aparelho ótimo para redes sociais, consumo de multimídia e apps bancários, né? Por aí vai. Então a gente tem aqui 2 pontos para o Note 9S por ser contrário mais barato, e 2 pontos aí, e 1 ponto aí para o G42 por ser mais caro, né? Já que o aparelho tem um preço um pouco elevado pelo que ele oferece, né? O preço mais em conta que eu achei foi esse de 1.111, mas em promoções chega a cair um pouquinho ainda, né? Na casa dos 990, beleza? Então bora aqui na parte 5 do vídeo somar as pontuações e falar para vocês quem foi o vencedor. Bora lá? Então a gente tem aqui 6.7 mais 9 mais 5.7 mais 2, totalizando 23.4 para o Note 9S. E temos aqui 6.2, 8.7, 4.0 mais 1.0, totalizando 19.9 para o G42. Beleza? Então, Peter, Flamengo, quem foi o vencedor desse comparativo foi o Redmi Note 9S. Você tem o aparelho, se eu fosse você, continuaria com ele. E se for para você trocar, que seja para um aparelho que seja bem superior em questão de memória RAM, ou seja, 8 GB para cima, processador que seja um da linha 778 ou que seja um 7 Gen ou um 8 Gen, beleza? Ou qualquer outro Snapdragon a partir do 870. Ou também tem os Dimensity da MediaTek, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.